Bom dia, gente. Bom, para mim é bom dia, não sei para vocês, talvez não seja, né? Talvez seja boa tarde ou boa noite. Bom, mas de qualquer maneira é muito importante nós estarmos aqui novamente reunidos para poder conversar sobre matemática, mais especificamente sobre o conjunto dos números naturais. A gente vai dar continuidade às operações com os números naturais, no caso a divisão, que nós vimos só o algoritmo na videoaula anterior. Agora a gente vai dar continuidade estudando as relações fundamentais, a relação fundamental da divisão e as propriedades. Vamos lá? Estamos seguindo em frente. A relação fundamental da divisão. Observe o seguinte, vamos efetuar aqui duas divisões. A primeira delas é o 48 dividido por 3, né, que já está resolvida, mas só para recordar o algoritmo, vamos colocar aqui 48 dividido por 3. Quando você divide 48 por 3, observa só, 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes o 3 é 3. Quando você subtrai do 4, sobra 1. Aí você baixa o 8, formando 18. E aí divide 18 por 3, que é 6. 6 vezes 3 é 18. Quando você fizer 18 menos 18, o resto é 0. Então essa divisão realmente é uma divisão exata, como fala o texto. Certo? Se ela é uma divisão exata, é porque o resto dela é 0. Tudo bem? Então, olha só. Então, quando eu faço 48 dividido por 3, isso dá 16. E o resto é 0. Então, observa o seguinte, que esse 48, que é o nosso dividendo, ele nada mais é que o produto do quociente pelo divisor, ou seja, se eu multiplicar o 3 vezes 16 e somar com o resto, isso aqui vai dar o 48. Então nós podemos dizer que esse elemento, que é o dividendo, ele é exatamente igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Observe essa outra divisão mais abaixo. Quando efetuamos 50 dividido por 3, isso aí dá 16 com o resto 2. Vamos confirmar essa divisão. 50, vamos dividir 50 por 3. Quando você dividiu 5 por 3, isso aqui é 1, porque 1 vezes o 3 é 3. Quando subtrair do 5, sobra 2. Baixa o 0, formando o número 20. 20 dividido por 3 dá aproximadamente 6, porque 6 vezes 3 é 18. Quando eu subtrair de 20, sobra 2. Então perceba que nessa divisão de 50 por 3 deu 16. Só que não deu exatamente 16, deu aproximadamente 16, porque sobrou um restinho 2. Então nós podemos afirmar que esse 50 nada mais é que o 3 multiplicado pelo 16 somado com 2. Realmente, se fizermos 3 vezes 16, isso dá 48. E quando somarmos 48 com 2, vai dar o 50. Ou seja, quem é 50? É o dividendo. Quem é o 3? É o divisor. Quem é o 16? Quociente, e o 2 é o resto. Então podemos dizer que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Pela segunda vez, a gente pode afirmar a mesma coisa com base nas divisões que nós fizemos. Então olha só, de posse desses dois exemplos, nós podemos generalizar aquilo que eu havia dito, que o dividendo, o número pelo qual a gente quer dividir, o número que nós gostaríamos de dividir, ele é exatamente igual ao divisor, que é o número pelo qual nós vamos dividir, multiplicado pelo quociente e somado com o resto. É lógico que se o resto for 0, tanto faz eu somar com o resto ou não, não altera, porque o 0
não altera nada, é um elemento neutro na adição, como nós já falamos. Okay? Então, gente, essa igualdade ela é chamada de relação fundamental da divisão. Qual é a relação fundamental da divisão? Que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Em palavras mais simples, dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais resto. Tudo bem? Observe essa situação aqui abaixo. Está de azul. O número n dividido por 7 é igual a 13 e sobra 5. Então, se eu dividir o número n pelo 7, o resultado é 13, mas sobra 5, ou seja, essa divisão não é exata, ela é aproximada. A pergunta é, quanto vale n? Bem, gente, então já deu para você perceber que o n é o dividendo, porque é o n que nós vamos dividir. O 7 é o divisor. O 7 foi pelo qual nós dividimos o n, ou gostaríamos de dividir o n. O resultado da divisão é 13, então o 13 é o quociente. E sobra 5. Então, se sobra 5 é porque o 5 é o resto. Então, quando eu substituir na relação fundamental da divisão, que está de azul de fundo amarelo aqui em cima, eu vou ter o seguinte: dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Então, quem é o dividendo? É o n. O divisor é 7, multiplicado pelo quociente, só que o quociente é 13, somado com o resto é 5. Então vamos resolver essa continha para saber quem é o n. Veja que nós temos uma multiplicação e temos aqui uma adição. Primeiro se faz a multiplicação. Então vamos multiplicar primeiro 7 vezes 13. Quando fizermos 7 vezes 13, 7 vezes 3 é 21, vai o 2. 7 vezes 1 é 7. E 2, 9. Então 7 vezes 13 é 91. Agora vamos somar com 5. Quando somarmos 91 com 5, 5 mais 1 é 6, e o 9 a gente baixa. Então, o número n é o número 96. Ou seja, o número que eu dividi por 7 dá 13 e sobra 5 é o número 96. Você pode tirar a prova se quiser fazendo 96 dividido por 7. Você vai perceber que vai dar 13 e sobrará 5. Tudo bem? Então aí ó, um exemplo de como se aplica a relação fundamental da divisão. Vamos ver as propriedades da divisão. Observe aí. Nem sempre é possível dividir um número natural por outro. Nem sempre é possível. Por exemplo, dividir por 0. Né? Se eu vou dividir 5 por 0, não existe. Tudo bem, mas simplesmente falar que não existe não é legal. A gente tem que entender por que não existe. Certo? 5 dividido por 0, gente, não é 5, não é 0, não tem realmente resultado. É uma coisa que não é possível fazer. Observe o seguinte. Vamos imaginar, vamos considerar o seguinte, para que nós possamos entender melhor. Vamos considerar que essa divisão de 5 por 0, ela existe e que ela tem um resultado, só que eu não conheço. Então eu vou chamar esse resultado de x. Ou seja, 5 dividido por 0 é x. Veja bem que o 5 é o dividendo, o 0 é o divisor e o x é o quociente. É uma divisão exata, então não tem resto. Tudo bem? Então eu vou usar aqui a relação fundamental da divisão. Tudo bem? Então olha só. Se o 5, que é o dividendo, dividido por 0, que é o divisor, vai dar um quociente x, então significa dizer o seguinte, que esse dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente. Como já vimos, o dividendo é o 5, e o divisor é o 0, e o x é o quociente. Se nós olharmos para essa identidade, para essa igualdade, a gente vai ter que o 5 é o 0 multiplicado por x. Ou seja, se nós melhorarmos aqui, ó,
0 multiplicado por um número que eu chamei de x é igual a 5. Esse x representa um número que eu não conheço. Então a pergunta é, 0 multiplicado por qual número que vai dar 5? Ora, mas nós já vimos que o 0 é o elemento nulo da multiplicação. Se eu multiplicar 0 por qualquer outro número natural, vai continuar dando 0. Por exemplo, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 1000, 0. Então, gente, esse x aqui ele não existe. Ou seja, não existe um número natural que quando eu multiplicar por 0 dê 5. Porque qualquer número natural de todos os infinitos naturais, quando a gente multiplicar por 0, dá sempre 0. Nunca vai dar 5. Logo, esse x aqui, ó, realmente ele não existe. Esse símbolo é que ele não existe. Tudo bem? Então, se o x não existe, seria o resultado do 5 dividido por 0, né? Nós dissemos aqui, ó, que 5 dividido por 0, nós supomos que ele existe, que é um número x, só que nós não conhecemos. Só que a gente acabou de verificar que realmente esse x não existe, ou seja, então o 5 dividido por 0 realmente não existe. Não existe divisão por 0. E eu estou trabalhando com 5, mas poderia ser qualquer outro número que dividido por 0, né, não existe. Ficou claro isso? Então vamos para a segunda análise de propriedade aqui. Ó. Diz o seguinte, nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá como resultado natural. Ou seja, se eu tenho um número natural diferente de 0 e pretendo dividi-lo por um outro número natural diferente de 0 também, certo? Nem sempre esse resultado é um número natural. Aí tem como exemplo 5 dividido por 2, que dá 2 com o resto 1. Se nós formos fazer realmente 5 dividido por 2, ó, 5 dividido por 2 dá 2. Só que 2 vezes 2 é 4. Quando nós subtrairmos 5 menos 4, sobra 1. Então perceba que essa divisão aqui não é exata, ela é aproximadamente 2, porque sobrou um restinho 1 aqui, ó. Ok? Então, é como se você tivesse, né, 5 balões. 1, 2, 3, 4, 5 balões. E você quer repartir esses balões em para 2 de seus amigos. Então, como é que você vai fazer essa partilha? Você vai dar um balão para o primeiro, um para o segundo colega. Mais um balão para o primeiro, mais um balão para o segundo colega. E sobra aqui um balão que você não sabe o que fazer. Você não pode dar nem para um nem para o outro, porque senão vai ficar com mais. E você quer dividir igualmente. Então, na verdade, sobra um balão que você não vai dar para nenhum dos dois. Ou seja, dividir 5 por 2 realmente é uma divisão que não é exata. Então é isso que fala a observação. Nem sempre um número natural dividido por outro número natural é um resultado natural. Tudo bem? Outra observação. Quando o dividendo é 0, e o divisor é um número natural diferente de 0, o quociente será sempre 0. Ou seja, 0 dividido por qualquer número natural não nulo vai dar como resultado o 0. Vamos demonstrar isso aqui, vamos compreender melhor isso aqui. Se eu considerar, faz de conta que eu não sei o resultado dessa divisão. Eu considero que 0 dividido por 4 é um número x. Eu não conheço esse número x. 0 é o dividendo, 4 é o divisor, x é o quociente. Então, se nós usarmos aqui a relação fundamental, o dividendo é igual ao divisor que multiplica o quociente. Vamos chamar aqui de quociente a princípio, depois a gente substitui. Tudo bem? Aqui também, depois nós substituímos. Mas quem é o dividendo? O dividendo é 0. Quem é o divisor? 4. E quem é o quociente é x. Ou seja, eu tenho aqui o seguinte,
que 4 multiplicado por um certo número dá zero. Mas 4 multiplicado por qual número que vai dar zero? Bom, o único número que multiplicado por 4 dá zero é o próprio zero. Então isso significa dizer que o x aqui é zero, né? Não tem como ser outro número. Portanto, se 0 dividido por 4 é x, e o x vale zero, então o 0 dividido por 4 é zero. Mostrando que realmente eu fiz com 4, mas poderia ser para qualquer outro número natural não nulo. 0 dividido por qualquer número natural não nulo, o resultado é sempre zero. Observe essa outra situação aqui. Olha. Quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é sempre 1. Em outras palavras, qualquer número dividido por si próprio é 1. Nós temos o exemplo do 9 dividido por 9, que é 1. Né? Então, para que nós realmente aceitemos essa observação, vamos dizer que 9 dividido por 9 é possível, mas eu não conheço o resultado. Então, se 9 dividido por 9 dá um número que eu chamei de x, que eu não sei qual é, mas eu sei que existe, então, vou partindo desse princípio, então nós podemos dizer que o 9 aqui está fazendo o papel de dividendo, então esse 9 vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente, a relação fundamental da divisão. Quem é o dividendo? É o 9. Quem é o divisor? Também é 9. E quem é o quociente? Nós chamamos o quociente de x. Então, observe essa situação, escrevendo melhor aqui, 9 multiplicado por um certo número que eu chamei de x dá 9. Então, qual o número que eu multiplico por 9 e vai dar 9? Bom, o único número que quando eu multiplicar por 9 vai dar 9 é o 1. Portanto, o x aqui vale 1. Afinal de contas, nós vimos que o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Então, se eu disse que 9 dividido por 9, isso aqui é igual a x, se eu supus que, a princípio, que era x, um valor que eu não conhecia, e eu entendi aqui no final, percebi que o x vale 1, portanto, isso me dá o direito de concluir que 9 dividido por 9 é 1, e eu estou usando o 9, mas serve para qualquer número natural. Qualquer número natural não nulo que dividido por si próprio vai dar 1. 7 dividido por 7 é 1, 500 dividido por 500 é 1, 1 milhão dividido por 1 milhão é 1, tudo bem? Ficou claro essas observações, gente? Espero que sim, né? Se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo e revê essas observações lá em cima. Aqui nós temos uma tarefa de aprendizagem, que essa tarefa, pela primeira vez, né, até agora, ela está mais longa, ela é bem longa, comparando com as outras. Observa a primeira questão. A primeira questão diz, não é possível efetuar no conjunto N uma das divisões abaixo. Então, você tem aqui 6 divisões. A questão diz que uma delas não é possível e quer que você identifique. A segunda questão, qual das divisões tem 0 como resultado? Você tem aqui 6 divisões na segunda questão, ela quer saber qual é a única que dá o resultado 0. Você vai identificar. A terceira questão, quarta, são problemas que você vai ler, interpretar e resolver. A quinta questão, observe as divisões e determine o valor do número natural n em cada uma delas. Então você vai encontrar o valor de n, ó. Bizu, use a relação fundamental da divisão, aqui na quinta questão. A sexta questão, sétima, oitava também são problemas, a nona, a 11ª, né? Você vai ler, interpretar e resolver, assim como a 12ª também. Problemas tem que ter leitura, interpretação, análise e cálculo, tá bom? E depois que você resolver os problemas todos, você vai, né, aqui você tem 12 problemas, tudo bem? Ao todo são 12 questões, como eu falei, um exercício bem extenso. Aquelas questões que você acertou, gente, tudo bem, deixa para lá, ótimo, acertou. As questões que você errou, você tem que verificar o seu erro. Onde errou? Por que errou? E evitar que aquele tipo de erro aconteça novamente. Tudo bem? Então, seguindo em frente,
Na próxima videoaula, a gente vai tratar de potenciação com os números naturais e as suas respectivas propriedades. Divisão aqui está encerrada. Eu espero que você tenha melhorado a sua capacidade de dividir, o uso do algoritmo. Se não, volta nessa videoaula ou na anterior e treine de novo, exercite mais uma vez a divisão. Tá bem? Ok, se você gostou dessa aula, dê like, se inscreva no canal e obrigado pela atenção. E não esqueça, hein? Estuda que a vida muda. Até a próxima, gente.